Eu convido agora o Instituto Resgata Brasil, representado pela doutora Beatriz Kisses. Sou Beatriz Kisses, presidente do Instituto Resgata Brasil, procuradora do Distrito Federal por 24 anos, aposentada há 2. Tenho me dedicado, nos últimos 4 anos e meio, a uma atividade de cidadania. É uma atividade política, do lado de fora das instituições, e foi exatamente para que essa luta pudesse ganhar corpo que eu criei o Instituto Resgata Brasil. E aí, Ailton, eu preciso realmente cumprimentá-lo, porque uma das ideias, né, do Instituto, pelo qual ele foi criado, foi atuar onde o Ministério Público não atua e deveria atuar. Muitas vezes o Ministério Público tem sido omisso ou até agido contra o cidadão. Aqui, um comentário a respeito da instituição, mas aqui eu louvo o procurador Ailton Benedito, que tem sido incansável no cumprimento do seu mistério constitucional, de forma isenta, fazendo simplesmente o que a Constituição e a lei prevêem que os membros do Ministério Público façam. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no Ministério Público, justamente, como convidada, para falar a respeito de um tema que nos é tão caro, que é tão importante, que tanta angústia tem trazido para nós, brasileiros, cidadãos, e aquelas pessoas que têm se utilizado das redes sociais para levar um recado à sociedade, para demonstrar nossa indignação com o momento político atual e para tentar atingir a mais pessoas que, às vezes, ainda não estão tão despertas, que ainda não foram tocadas pelos ensinamentos de muitos mestres e pessoas que têm nos ajudado a nos despertar, como o professor Olavo de Carvalho. Então, esse tema da censura e da fake news, que andam juntos, né, para mim, já vem causando bastante preocupação há algum tempo. Em 2016, eu fui convocada para a CPI dos crimes cibernéticos, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque alguns deputados alinhados à esquerda, do PCdoB, do PSOL, achavam que os meus vídeos traziam desconforto para as pessoas, né, especialmente para as mulheres. Então, eu que sou advogada de formação, procuradora, na época eu era até corregedora-geral da Procuradoria do Distrito Federal, sempre me pautei, né, sempre atuei de forma bastante ponderada, embora de forma aguerrida, mas ponderada, buscando sempre fazer com que se cumprissem as leis, que se observasse e respeitasse o ordenamento jurídico. Me vi surpreendida por isso. Na época eu ainda não compreendia muito bem, porque não estava na moda ainda essa história de fake news e censura. Isso estava começando ainda. Foi em 2016. De 2 anos para cá, isso tomou um vulto gigantesco que a gente não poderia imaginar.
Então, eu ouvi de uma deputada do PCdoB que os meus vídeos contra a ideologia de gênero, e eu usava argumentos jurídicos, eu mostrava que o Brasil era signatário de acordos internacionais, do Pacto de São José, da Costa Rica, onde está escrito que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa dos pais. E que, por isso, né, a escola, o professor, o Estado não tem direito de interferir nisso. E eu simplesmente, demonstrando essas questões, eu fui surpreendida sendo convocada para uma CPI como se eu fosse uma criminosa cibernética. Tinha algo muito errado ali. E estava tão errado que essa deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, chegou a pedir, de forma clara e expressa, em alto e bom som, que está registrado nos anais da Câmara dos Deputados, está aí nos vídeos do YouTube, para quem quiser ver. Ela não teve a menor vergonha ou constrangimento de pedir ao presidente da CPI dos crimes cibernéticos que os meus vídeos fossem retirados da rede mundial dos computadores. Então, eu disse para ela que nós, que não estamos alinhados com o pensamento aí dominante da mídia, que não é o pensamento dominante da população, da sociedade, mas sim da mídia, e do governo, na época era a Dilma que estava governando o país, que nós tínhamos o direito de nos expressar livremente, como o Dr. Walter acabou de falar aqui. Nós temos o direito de nos expressar livremente, não podemos ser censurados pelas nossas opiniões, pelos nossos pensamentos. O Estado ele só pode coibir as nossas ações por meio do direito penal. E muitas vezes nem coibir, mas punir as nossas ações. O Estado não tem o direito de se infiltrar na mente e na consciência das pessoas e querer nos censurar. As palavras do Dr. Ailton agora sobre a autocensura, eu percebo isso em mim. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma publicação, eu paro, penso 2, 3 vezes se ali não tem nenhuma palavra que eu esteja escrevendo que vá gerar um gatilho para que a esquerda, um opositor, um membro do Ministério Público que seja um ativista, um militante, não um procurador que cumpre com seu dever, possa vir me perseguir dizendo que eu sou racista, fascista, ou isso ou aquilo, palavras que não fazem o menor sentido, mas que são usadas contra nós. Então, eu já percebo essa censura. O politicamente correto, ele é uma prisão mental. Eu procuro ficar livre dela o mais que eu posso, mas confesso que, por vezes, mudo, tomo cuidado, mesmo sabendo que aquilo que eu dizia não tinha nenhum conteúdo preconceituoso, mas era a expressão de uma percepção da realidade, de acordo com a minha consciência, sem querer atacar ninguém, mas eu sou obrigada muitas vezes a me silenciar, ou calar, para evitar esse tipo de confronto. Eu estava lendo hoje de manhã, no Twitter, eu achei interessante, fiz essa anotação para compartilhar com vocês. O Paul Joseph Watson, ele disse o seguinte: apenas 18% dos americanos apoia a Antifa. E esse número está decrescendo a cada dia. Mas você é considerado fascista se você não apoia a Antifa. O que faz com que 260 milhões de americanos sejam fascistas. Então, isso é para mostrar o absurdo das ponderações, da atuação
da esquerda internacional, porque isso não é um movimento só no Brasil, isso é um movimento internacional, não começou aqui, começou muito antes. E eu acho que o termo fake news ficou muito conhecido de todo mundo após a eleição do Donald Trump, quando ele, naquela entrevista para CNN, ele disse "You are fake news", né? Então, naquele momento, esse termo ficou muito conhecido por todo mundo, né? Eu trouxe aqui, não sei se eu vou conseguir passar, tem 2 vídeos, eu queria passar um trechinho, porque o que está acontecendo é que hoje nós estamos sendo vítimas dessa censura nas redes. O meu amigo Luciano, Luciano Ayan, ele vai ter a oportunidade de falar para vocês de forma bem técnica, mostrar como acontece a censura, como a gente pode detectá-la, como a gente pode se precaver, né, e atuar contra, né, reagir a ela. Mas eu vou falar um pouquinho aqui de nós que temos sido vítimas. Eu fui uma vítima também dessa censura pelo Facebook, porque eu tinha uma página chamada Fora Foro de São Paulo, que em dezembro de 2017 contava com mais de 500 mil membros, 500 mil seguidores. Uma página chamada Fora Foro de São Paulo, dá para vocês imaginarem o conteúdo dessa página, não é? E a gente abarcava ações, mostrava o que acontecia, por exemplo, na Venezuela, na Nicarágua, na Coreia do Norte também. A gente cobria o mundo inteiro nessa página. E nós fomos simplesmente retirados porque compartilhamos um vídeo de uma professora ou uma assistente social que, numa escola para adolescentes no Brasil, demonstrava para esses adolescentes como colocar uma camisinha e praticar o sexo oral. Então, essa cena foi filmada e o que eu fiz foi compartilhar um vídeo que era uma denúncia. Nós estávamos denunciando algo ilegal que estava se passando dentro de uma escola, porque uma escola para adolescentes certamente não é para isso. Então, estava havendo um abuso ali daqueles menores. E o vídeo denúncia fez com que a página fosse derrubada, retirada. Eu perdi uma página com mais de 500 mil. E como disse o Dr. Walter, você não sabe o que foi que você fez de errado. A ação da professora não foi criticada, não teve nenhum tipo de censura, até foi compartilhada por páginas que apoiavam, mas pelo fato de eu ter denunciado, eu perdi uma página de 500 mil seguidores. Antes disso, em 2016, em agosto de 2016, a página Revoltados Online, com 1.700.000 seguidores, foi retirada do ar. O Marcelo Reis briga até hoje na justiça, não conseguiu ainda reaver sua página, que era um patrimônio. Uma página com 1.700.000 seguidores era um patrimônio. E foi removido sem também nenhuma explicação. Você não segue, as suas publicações não seguem, né, os parâmetros, e assim você é simplesmente censurado. Eu quero mostrar aqui esse vídeo, vou ver se eu consigo. Apple, Facebook, Spotify and YouTube all completely banned InfoWars within 12 hours of each other, clearly suggesting big tech collusion and proving their terms of service are all bullshit. This is political censorship. This is the purge. Facebook cited language used to describe Muslims, transgenders and immigrants. They provided 0 specific examples as to what we said that was verboten, and neither did Apple, Spotify or YouTube. But they're private companies, they can ban who they like. No, Facebook, Twitter and Google have monopolised free speech online. They're a monopoly. They're also working directly with institutions of media. CNN whines all day about Trump threatening press freedoms, while simultaneously lobbying to have its competitors shut down by big tech. America's free press supports censorship. Big tech is colluding with leftist lawmakers on Capitol Hill. Democratic Congressman Ted Deutsch pressured YouTube and Facebook to ban InfoWars just a few weeks ago. Alex Jones obviously is a well-known conspiracy theorist
theorist whose brand is bullying. Typically, a channel gets 3 strikes, and then we terminate the channel. Democratic Congressman Mike Quigley pressured Twitter to remove my tweets from trending hashtags, and they did. On Twitter, if you clicked on the hashtag NYC terrorist attack, which is, quote, trending, marked with a red button saying, quote, live, the top tweet links to an InfoWars story with the headline, Imam, I warned de Blasio about New York City terror. He was too busy bashing Trump. But you saw this. USA Today. At lunch, I did, yeah, and I also saw the system correct it. As WikiLeaks tweeted, this is a global antitrust problem. This is cultural imperialism. So no, it's not just a private company. This is a handful of far-left hysterics in San Francisco framing legitimate criticism of mass immigration and Islam as hate speech. This is language policing. This is political censorship. They know InfoWars played a key role in electing Trump. This is punishment for that. And this all happened 3 months before the midterms. This is election meddling. This is election rigging. This was all coordinated. They all banned InfoWars within the same 12-hour period. That's big tech collusion. That's a total abuse of power. Now look at Apple's excuse for banning InfoWars. According to Apple, if you don't respect people with different opinions, you will be banned. Does this mean it's necessary to respect people who advocate child marriage and honor killings just to have a platform? Because I don't respect those people. I don't respect people like Louis Farrakhan, who praised Adolf Hitler as, quote, a very great man. Presumably, Apple does, because his app and his broadcasts are still available on their platform. I don't respect Antifa, a group that violently attacks innocent people. But Antifa's pages, podcasts, and videos are rarely, if ever, banned on any platform. Now look at Wikipedia. Activist editors removing Sarah Jeong's racist tweet controversy from her Wikipedia page, literally throwing the most important event in her career down an Orwellian memory hole, literally attempting to change reality and hide history. That's what this is all about. And all you liberals orgasmically celebrating big business censoring independent media, you're not liberals, you're authoritarians. Whether you hate Alex Jones is beside the point. Do you love the fact that a handful of tech monopolists have the power to simultaneously purge him from the internet? Forget the Supreme Court. Susan Wojcicki and Mark Zuckerberg are now de facto defining the parameters of the First Amendment. Big business monopolies as the ultimate judge, jury and executioner on free speech rights. And so-called liberals are jubilant. Conservatives who don't speak out against this, who hide and cower in the vain hope that they'll be spared. Well, guess what? You're next. While you desperately clamour for respect from leftists who hate you, while you vigorously defend the free speech rights of James Gunn and Sarah Jeong, an electronic wall is being built. We need congressional action now. We need a digital Bill of Rights. We need new laws that block big tech monopolies from discriminating against people based on their political opinions. But listen, you can smear us, defame us, ban us, sue us, imprison us. It doesn't matter, because the horse has already bolted. The worldwide populist surge cannot be muted. It cannot be unpublished. It cannot be unlisted. It cannot be deleted. Whatever you do, it cannot and will not be silenced. Maravilhoso, né? A gente vê isso e não tem como a gente não perceber que nós estamos exatamente no mesmo caminho. E prestem atenção no que ele diz. Tudo isso aconteceu próximo das eleições. E agora a gente tem o TSE extremamente preocupado com as fake news. Eu estive em 2 audiências públicas no TSE sobre fake news e lá estavam os advogados do Facebook, do Google, estavam todos lá. Eles não estão aqui. Porque lá nós não fomos convidados para ter lugar à mesa, para debater com eles, né, para desmantelar os argumentos. Nós não estávamos, nós estávamos lá, nas cadeiras, assistindo, né, mas nós não tínhamos voz. E eles estavam todos lá, juntos com o TSE, que deveria zelar
pela lisura das eleições e, no entanto, estão todos muito preocupados com as fake news. Mas, como o meu amigo mais tarde vai ter oportunidade de falar para vocês, quem é que está fiscalizando ou pautando ou determinando quem está fazendo, quem faz fake news? São exatamente aquelas pessoas que mais produzem fake news. Então, nós estamos num momento crítico, estamos todos aqui com o risco de sermos calados, páginas e páginas e páginas conservadoras, de liberais sendo derrubadas. O professor Olavo de Carvalho acabou de ser bloqueado por 30 dias por algo que ele postou há 2 anos, algo absolutamente inofensivo que ele postou há 2 anos, exatamente às vésperas das eleições. Aquelas pessoas que são influenciadoras, que são pessoas formadoras de opinião, estão sendo silenciadas num momento crítico para o nosso país. Então, nós temos que ficar muito atentos e a gente não pode se conformar de forma alguma. Eles vão tentar nos calar, mas, como ele disse, eles não vão conseguir nos calar, porque esse processo já foi disparado e não existe mais agora a hegemonia, o discurso da esquerda. Nós já despertamos. E devemos ser, cada um de nós aqui, agentes do despertar de novos brasileiros. O Instituto Resgata Brasil tem por seu objeto formar cidadãos, despertar a cidadania. E eu espero que cada um de vocês aqui saia daqui hoje com essa missão. Muito obrigada.